Nós te adoramos, te bendizemos nessa noite. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de adoração, por esse momento de rendição na tua presença. Obrigado, Senhor, e recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados. A graça e a paz. Queiram sentar um pouco, quero dar as boas-vindas a você. Prazer ter vocês aqui hoje, para que nós possamos juntos ouvir a palavra do Senhor, também ter um momento de comunhão e poder compartilhar algo da parte de Deus, amém? A palavra do Senhor diz que quando nós nos reunir, deve sempre vir com algo, a compartilhar da parte de Deus. Então eu tenho certeza que você não veio aqui hoje só apenas para receber, mas você veio também para compartilhar. Eu gostaria que você falasse com o seu irmão que está próximo de você. Diga, você é muito bem-vindo a esse lugar. Vocês são muito bem-vindos a esse lugar, amém? Aleluia. Então, amados, hoje nós temos culto de ensino da palavra. Tem sido um tempo poderoso. Eu quero que você se alegre mesmo, irmãos, com isso. O motivo de você olhar para o lado e você ver o seu colega, seu amigo, seu irmão sentado aqui nesse lugar. Pois essa é a alegria do Senhor, ver os irmãos em união, unidos, celebrando, comemorando. Eu não sei como foi o seu dia, mas glória a Deus que você chegou até aqui. E eu sei que nós temos grandes motivos para celebrarmos, para agradecer a Deus, para dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela vida do meu irmão, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque o Senhor me livrou hoje de grandes perigos, de grandes coisas. E o Senhor é bom o tempo todo, Ele cuida de nós. E esse é o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar. Amém? Então, hoje nós vamos ouvir um pouco mais, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Infelizmente, hoje já é a última quinta-feira do mês. É isso mesmo? Verdade isso. Porque passou tão rápido, amados, Esse tema, um tema maravilhoso que nós estamos trabalhando nesse mês, falando sobre batalhas espirituais. E eu sei que aqueles que ouviram, que vieram aqui esses dias, puderam acrescentar algo na sua vida, no seu conhecimento. Eu sei que não dá para se esgotar, não dá para passar tudo em apenas 4 cultos, mas eu acredito que já deu um alicerce para que você continue a estudar. Eu creio que em breve a gente pode voltar novamente com um estudo voltado para essa área novamente. Mas nós temos aí mais cultos e nós podemos sim falar, se assim o Espírito Santo nos guiar e nos direcionar para que a gente possa estar falando sobre esse tema tão maravilhoso. Amém? Então, nesse momento, já quero que você se prepare para receber a palavra do Senhor, pois a sua palavra é vida para nós. Amém? Eugênia vai estar ministrando a palavra hoje. Ela, nesse mês, ficou encarregada de nos trazer esse ensino maravilhoso. E quantos aqui têm sido abençoados com os ensinos dela? Infelizmente, amados, nós não conseguimos nem gravar as outras vezes. Eu acho que o inimigo tem se levantado contra esse ministério, mas ele levantou para cair, amém? Eu estou crendo e eu estou declarando que em breve nós teremos câmeras aqui únicas da igreja, determinadas para a igreja mesmo, para que a gente não deixe de gravar, não deixe de guardar um material como esse. Sabe, irmãos, eu vou compartilhar algo da parte de Deus com você que o Senhor compartilhou comigo agora de tarde. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe, irmãos, nós estamos preparando um material para uma próxima geração. Amém? Você crê nisso? Eu vinha meditando, amados, e pensando. Eu estava vindo de Juazeiro agora de tarde, e a estrada ela é maravilhosa para você meditar. Eu comecei a meditar sobre as Sagradas Escrituras. Mas sabe como foi que aconteceu? Deus inspirando o homem e eles registrando em algum lugar o que estava acontecendo. Você tem registrado o que tem acontecido na sua vida? Você tem registrado as coisas de Deus que tem acontecido nesse lugar? Sabe, irmão, os registros que nós estamos guardando, que está acontecendo aqui nessa igreja, que está acontecendo em outros lugares, um dia vai servir para alguém, sabe? Está concluindo um material para alguém analisar e poder saber que nesse dia, nesse tempo, aconteceu determinadas coisas. Então, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu lembrei que um professor do Rema, ele disse, eu sei que um dia virá uma tribulação.
E talvez todo o material físico vai ser destruído. Ou boa parte vai ser perdida. Mas vai ter na internet lá muito material que as pessoas vão poder acessar e dizer, rapaz, tinha um povo aí chamado igreja que estava falando que essas coisas iam acontecer. E pode estar lá, né, as nossas falas, aquilo que nós registramos aqui, está guardado lá e servir para salvar a vida de alguém. Você crê assim, irmãos? Amém? A história ela é contada hoje porque alguém decidiu registrar em algum lugar. Seja num pedaço de papel, seja num vídeo que você grava na internet. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é apenas para que a gente possa aparecer nas redes sociais, não. O interesse principal não é esse. É para que fique algo registrado. Às vezes, os que estão aqui nem valorizam tanto, mas alguém vai acessar esse material e dizer, rapaz, era o que eu estava precisando hoje. Amém? Eu louvo a Deus por homens e mulheres que já investiram do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos, para registrarem coisas poderosas na internet, em livros, né, até mesmo num escrito guardado ali. Amém? E eu tenho certeza que a finalidade é para isso. Então eu estou crendo que eu creio que os próximos estudos nós vamos ter já capacidade de armazenar, de gravar todos eles, deixar registrado lá. Amém? Já quero convidar a Eugênia, venha para cá. Eu quero que a igreja ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de Eugênia. Obrigado, Pai, pela a unção sobre ela, a unção de ensino nessa noite. Obrigado, Pai, pela tua unção fluindo sobre a vida dela. Que ela possa ensinar da melhor maneira possível, mas que nós também possamos ouvir e entender e compreender aquilo que vai ser ministrado e falado aqui hoje. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é a verdade, sendo ministrada aqui hoje. Eu te agradeço pela vida dela, em nome de Jesus. Quem crê diz um amém. Aleluia. Amém, eu creio. Obrigada, gente. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão aqui para a gente juntos irmos nessa aventura falando sobre batalha espiritual. Vamos ajustando aí o som, tá tudo bem? Vocês vão me sinalizando aí, se não tiver. Tá, dá para ouvir direitinho? Estão me ouvindo? Então, queridos, esse tema, batalha espiritual, é de suma importância para nós nesses últimos dias, né? A gente viu o perigo do engano e a gente, estudando sobre batalha espiritual, a gente descobriu que uma das ferramentas, algo que o inimigo está trabalhando fortemente, é para trazer uma cegueira espiritual para a igreja, para não estar confiando mais na palavra de Deus, para desconstruindo quem verdadeiramente nós somos, a autoridade que nós temos. E aí são tantas coisas que acontecem, é tanta informação, que a gente não para a gente refletir verdadeiramente quem nós somos. E a gente viu nos 3 últimos quinta-feira que a responsabilidade é minha e sua sobre batalha espiritual. Que 90% da nossa luta contra Satanás seria vencida se nós assumíssemos a nossa posição de filho de Deus para controlar a nossa mente e a nossa carne. Porque o nosso espírito, ele já está pronto, toda a autoridade, todo o poder, tudo que nós precisamos já foi depositado dentro de nós quando nascemos de novo. Só que o fato de estar dentro não quer dizer que eu vou usar, que eu sei como usar. E esses dias o Espírito Santo tem trazido para nós como usarmos as habilidades, o poder, a força, a capacitação que Jesus já colocou dentro de nós. E essa é a primeira parte da batalha espiritual. Ter um controle sobre os nossos pensamentos e a nossa carne, porque aí lidar com o diabo é bem fácil. Amém? E hoje é o último dia, como o pastor falou. Deixa eu falar com vocês. Um dos livros, tem vários livros maravilhosos falando sobre batalha espiritual. E esse livro aqui é Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Não é a banda Rick Renner não, viu, gente? O nome dele é Rick Renner mesmo. Ele é muito sensato, muito preciso ao falar sobre
esse tema batalha espiritual, porque a gente vê aí no mercado muito conteúdo falando sobre guerra espiritual, mas existe tanta falácia, tanta coisa exaltando o inimigo, que muitas vezes tira a minha e a sua responsabilidade. Então, é nossa responsabilidade, é verdade, existe uma guerra, existe uma luta, o inimigo ele está focado em destruir a humanidade, e é toda a humanidade, porque ele sabe que ele não tem mais salvação, então o máximo que ele puder de levar pessoas para o inferno, ele vai usar todas as habilidades, estratégias, sabedoria que ele tem para levar. Mas eu e você estamos aqui para desmascarar e desfazer as obras do inimigo. Amém? E hoje, que é o último dia, a gente vai falar sobre as peças, as armas da armadura de Deus, que foi disponibilizada para mim e para você. Amém? Então vamos lá, abra aí Efésios. Efésios capítulo 6, que é o nosso texto base, né, para estudarmos esse tema. A partir do versículo 10 até o versículo 18. Eu vou ler na corrigida, tá? Almeida, revista e corrigida. Aí você acompanha aí. Ou eu queria chegar pertinho de vocês, ó, para ficar conversando. Mas hoje não vai dar porque está gravando, né? Glória a Deus. Você já chegou lá, Efésios capítulo 6? A partir do versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Presta atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, gente? Diz aí, para que possais estar, o quê? Firmes. Estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar, e eu quero que você grife essa palavra lutar, contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais o que, gente? Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Algumas versões dizem inabaláveis. 14. Estais, pois, o quê? Firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o quê, gente? Com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Versículo 15. Me acompanhe. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando, em que tempo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, aonde? No Espírito, e fazendo o quê?
Vigiando nisso. Como? Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, queridos, esse é o nosso texto base para a gente finalizar esse assunto. E eu quero destacar aqui, junto com vocês, criar um raciocínio sobre o tema. Eu falei, marque a palavra luta. Essa palavra luta, ela transmite a ideia de um combate amargo, tá? O sentido, quando Paulo estava escrevendo essa palavra, quando ele fala, no versículo 12, porque a nossa luta, o nosso combate, o nosso conflito intenso, não é contra a carne e o sangue. Mas ele diz, mas a nossa luta, o nosso combate, o nosso conflito intenso é contra. E aí a gente consegue aqui no versículo 12, contra quem é essa luta intensa, esse combate. Então, esse combate, eu botei assim, luta, é a palavra pali no grego, e é um combate amargo, é um combate muito forte. E aquele que lutar com mais afinco e resistir por mais tempo é o vencedor. Nesse pali, nesse combate, quem resistir por mais tempo é o vencedor. Se você observar, quando você lê Efésios, quais são as palavras que mais destacam? Quando você lê um texto, querido, analise as palavras que se repetem, os verbos que se repetem. Ali o Espírito Santo está querendo comunicar algo para a gente. A gente tem que aprender a ler a palavra de Deus. A gente tem que ser bom no português. E ler e refletir exatamente o que está dizendo, palavra por palavra, no português, para a gente ter um entendimento claro. Então, ele diz que existe uma luta, e ele diz, essa luta não é, e ele diz que essa luta é. Então, esse combate, ele não é contra o meu irmão, diga, não é contra o meu marido, não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra o meu vizinho, não é contra qualquer outra pessoa. Mas ele diz, a minha e a sua luta é contra. E aí ele cita 4 categorias de demônios, de hostes, de forças que o crente vai lutar. E aí vamos ver quais são essas 4. Ele diz, aí eu coloquei aqui, quais são as forças malignas que estão trabalhando constantemente por detrás dos bastidores para seduzir, enganar, controlar e manipular o quê? A carne e a mente. Quais são essas forças malignas que vêm de uma forma tão intensa para nos seduzir, para nos enganar e para manipular a nossa mente, para que a nossa carne reaja de tal forma? Para que a nossa carne tenha prazeres e desejos que vão nos tirar da presença de Deus. Aí ele diz, a nossa luta é contra 4 classificações de espíritos demoníacos. Primeiro, diga principados. Segundo, potestades. Terceiro, algumas versões falam príncipes. Outras versões falam dominadores, e é dominadores deste mundo tenebroso. Então, príncipes ou dominadores deste mundo tenebroso. E a 4ª classificação de espírito demoníaco é forças espirituais do mal. Forças, hostes espirituais do mal nas regiões espirituais. Agora, se você analisar aí a versão Almeida, Revista e Corrigida, quando ela fala, é interessante, quando ela fala, nossa luta é contra. Então, ele poderia muito bem falar, nossa luta é contra, né? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ele poderia não falar isso? Só que ele sabe o que ele fez? Ele falou assim,
A nossa luta é contra principados, aí repete, contra potestades, contra príncipes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por quê? É tão importante a gente analisar o fato do apóstolo Paulo escrever 4 vezes contra. Porque essa palavra, eu anotei aqui, ela significa, ela retrata uma posição de avanço ou encontro face a face. Quando ele usa contra, é como se você estivesse aqui. Contra principados, eu estou avançando. Contra principados, eu estou avançando. Contra príncipes, dominadores desse mundo tenebroso. Contra, então quando ele fala contra, é como se fosse um avanço. É algo que vai te deixando face a face, frente a esses espíritos demoníacos. Então, isso significa que, em algum momento da nossa experiência cristã aqui na Terra, eu e você vamos ter um encontro face a face ou direto com alguns desses espíritos demoníacos. Sejam principados, sejam potestades, sejam dominadores ou príncipes deste mundo tenebroso, ou seja, os forças espirituais da maldade. Então, isso é interessante porque é algo, e a gente vai ver aqui bem rapidamente, sobre essas 3 classes de forças malignas. Principado. Essa palavra principado, que é o primeiro, ela tem um sentido de algo bem antigo, tá, gente? É algo que já existe há muito tempo. E ela também tem um significado de pessoas, indivíduos que detêm a mais alta posição ou a mais elevada, mais elevado, tipo assim, o presidente da República. Então, quando eu falo em principados, eu estou falando de uma pessoa que detém o mais alto cargo de qualquer esfera, seja na política, seja na medicina, seja em qualquer cargo que ele estiver. Então, quando a gente tem contato, o primeiro contato é com essa esfera, ou seja, principado fala do próprio Satanás, que desde o Éden, ele é antigo, desde o Éden, que ele foi expulso, na verdade, desde quando ele foi expulso do céu para a terra, ele já atua no mundo, criando todo espírito de mal, toda sorte de pecados, não posso falar sorte, todo o mal que existe foi criado. Então, principados é a mais alta patente de algum demônio que possa existir. Tá? E aí depois vem potestade. Potestade tem a ver com autoridade. E essa palavra quer dizer uma autoridade delegada. Por exemplo, existe um príncipe, que é o principado, e aí ele delega uma autoridade. Tipo, eu estou aqui numa posição e eu sei que eu não posso fazer, mas eu tenho autoridade, né, como presidente, de delegar. Lene, eu quero que você assuma o meu lugar e você vá até aquela pessoa e você faça determinado ato contra ela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando da minha autoridade, estou delegando para a Lene, para ela fazer algo que eu não queria fazer. Gente, e essas potestades, olha só que interessante. Ele diz, aonde é que estão as potestades? Ele diz, contra as potestades. É uma casta, é uma quantidade muito grande de demônios que Satanás delega para cumprir determinadas funções. E aí eu quero ir logo lá para dominadores deste mundo tenebroso. Quem são esses dominadores? Eu coloquei aqui. Dominadores, essa palavra, ela tem uma conotação militar. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo lá essa carta para os Efésios, você tem que entender o que estava acontecendo. Ele estava preso, tá, gente? Ele estava preso em Roma, acorrentado a um soldado. De uma prisão ele está escrevendo. Então, quando ele diz a palavra dominadores, ele usa mesmo com um termo militar, de guerra. E esse termo militar tem a ver com o que acontece quando um soldado vai para uma área militar. O que acontece com ele? Ele é treinado,
ele é disciplinado, e ele tem a hora de acordar, ele tem a hora de dormir, ele tem toda uma rotina, ele tem toda uma disciplina. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que os dominadores, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ele está falando que esses dominadores, esses príncipes, eles são muito treinados. Eles são muito disciplinados. E que eles sabem exatamente o que ele vai fazer. Se existe uma pessoa e Satanás envia para que atacar a mente daquela pessoa, ou atacar o corpo daquela pessoa para que ela fique enferma, que ela tenha um câncer, e aqui eu não estou dizendo que toda pessoa que fica doente de câncer é porque é consequência de Satanás, não, viu, gente? Pode ser que a pessoa não se cuidou durante a vida toda, comeu muito açúcar e aí ficou doente. Mas tem a ver ainda que não teve o domínio próprio e tudo é influência demoníaca, tudo é influência de Satanás. Mas sim, que o diabo pode colocar uma doença no corpo de uma pessoa, pode. Então, ele tem dominadores preparados, disciplinados para fazer somente aquilo. Seja na área da prostituição, seja na área de um vício, seja na área de destruir um casamento. Aquela casta, aquele grupo de categoria, ele é preparado só para fazer determinada coisa. Então, esses são dominadores, príncipes que atuam no mundo tenebroso, que atuam nas trevas para causar morte, destruição, todo tipo de maldade. Amém? Então, o diabo, ele leva, queridos, tão a sério causar danos à humanidade, que ele lida com os seus espíritos como se fosse um quartel-general. E aí, eu fiz uma pergunta aqui. Por quê? Se eu e você, a palavra de Deus diz que nós já temos autoridade, que nós já somos mais do que vencedores, de que aquele que é maior habita em nós do que aquele que há no mundo. Porque muitas vezes vivemos uma vida de derrota. Porque muitas vezes a igreja de Cristo, que é vitoriosa, que é gloriosa, está vivendo uma vida de derrota. Que não há crescimento, porque existe algo que a igreja não está fazendo. Existe algo que eu e você não estamos fazendo, que Satanás faz, e ele faz muito bem, que é organização, disciplina e compromisso. Ele é compromissado em matar, em roubar e em destruir. E ele se organiza, e ele se habilita, e ele treina, e ele disciplina todos os dias. Matar, roubar e destruir o máximo de pessoas que ele puder. E ele prepara os demônios, e ele prepara as hostes dele para equipar e para destruir. E se eu e você, queridos, não renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos ficar reféns. Porque ele não desiste. Não adianta hoje você vencer, você acordou, você venceu um pensamento. E amanhã, ai, graças a Deus eu venci o pensamento, eu vou relaxar, porque o diabo não relaxa. Ele não descansa. Todos os dias, a palavra diabolos quer dizer isso. É uma pedra que bate todos os dias até alcançar o objetivo dele. E por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, gente, finalmente, eu falei tanta coisa aqui nessa carta, mas se vocês não lembrarem demais, pelo amor de Deus, lembrem disso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a gente viu força e poder. O que é poder? É o Kratos, é a explosão, é algo visível. E o que é força? É a habilidade, é o braço, a mão poderosa do Senhor que se levanta quando você decide ir para a presença dele. Quando você decide buscar, queridos, é algo automático. A minha função e a sua função é só ir para a presença do Senhor. Está passando por uma luta? Em vez de pedir ajuda a um amigo, queridos, em nome de Jesus, busque o Espírito Santo de Deus.
Busque a palavra. O que é que a palavra de Deus fala com respeito a isso? É enfermidade? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? É financeiro? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? É emocional? É familiar? É no relacionamento? O que é que a palavra de Deus? O que é que Deus diz como isso? Não é o que o pastor, não é que o meu amigo, sim, que a gente precisa. Estamos aqui, as pessoas, os amigos, pastores, para nos ajudar. Mas o primeiro passo é se aquietar. E Espírito Santo, me ajude. O que eu faço? Porque Ele vai te dizer a pessoa certa. Porque às vezes você me procura e eu não posso lhe ajudar. Mas se ouvir o Espírito Santo, Ele vai dizer, procure fulano de tal. Que Ele vai te ajudar, Ele vai ser o suporte. E Ele vai te dar o avanço para você conquistar e vencer. Então, queridos, esse é o nosso ponto principal. Que nós temos mais autoridade. Nós temos mais poder. Mas o diabo tem algo que a igreja não tem. E nós precisamos ser disciplinados, queridos. Disciplinados. Disciplinados em quê, Eugênia? Em buscar a palavra de Deus todos os dias. Em estar na presença de Deus, nós precisamos organizar o nosso dia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acordar? Seja organizado, queridos. Porque a desorganização é uma brecha enorme para o diabo roubar o meio do seu tempo. De você ter comunhão com Deus. Então seja organizado, seja intencional e seja compromissado. Aí eu achei bem interessante que ele colocou assim: uma vez que tenhamos alcançado a disciplina, a organização e o compromisso que o inimigo possui, começaremos a nos mover em direção à tremenda demonstração do poder de Deus. Como é que eu faço isso? Se envolvendo. Sabe como é que você é compromissado? Quando você se envolve com a obra da igreja. Não tem como, querido. Se você assumir um compromisso aqui na igreja, você se torna compromissado. Porque não adianta eu ser compromissado se eu não tenho nada para fazer. Se eu não devo satisfação a ninguém. Seja compromissado com você mesmo nos horários do culto. Tem um culto dia de terça, dia de quinta e dia de domingo. Eu vou me organizar. Eu vou ser disciplinado para que eu possa estar ali buscando, me enchendo da presença do Senhor, do conhecimento do Senhor. Amém? Então, esses são os dominadores das trevas. A quarta categoria são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, é interessante porque Paulo deixa essas últimas categorias, forças espirituais do mal, por último. Ele está revelando algo bem interessante. Esses espíritos demoníacos são enviados da dimensão espiritual para afligir a humanidade de toda espécie de formas. Então, o que é que acontece? Eu coloquei aqui, a entrada do diabo na vida de um crente é permitida principalmente pela negligência desse crente. Então, o que é que vai? Ele vai entrando por uma área na minha e na sua vida que está descompromissada. Aí ele sabe, ela não tem compromisso nenhum com essa área. É a minha mente, é o cuidado com o meu corpo, é no que eu vejo, é no que eu faço. Então ele percebe. Ela não tem compromisso com essa área. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar espíritos demoníacos, forças espirituais, dominadores, para estar ali o tempo todo com ela, até ela ficar totalmente, que a gente vai ver sobre a opressão. A pessoa, ela perde o controle da mente. Não sei se você já viu uma pessoa opressa. É que essa pessoa já deu total lugar ao inimigo e não tem controle nenhum com os pensamentos. Amém? Então, vamos continuar, porque já são 20:52. Versículo 13. Aí em Efésios diz assim: portanto, olha só, aí o apóstolo Paulo está aqui conversando e falando, ele cita essas 4 categorias, né, de classificações demoníacas, e ele disse, portanto, ó, é real, a nossa luta é contra, em algum momento da sua vida, você vai bater frente a frente com uma dessas forças, seja principados, seja potestade, seja príncipes dominadores, ou sejam forças espirituais. Portanto, versículo 3, tomai, é uma ordem,
Aqui está no imperativo. Tomai o quê, gente? Toda. Porque a armadura, a gente viu que é composta de 7 peças. Não adianta você pegar uma peça. Você tem que pegar toda a armadura. E essa armadura de quem é, gente? De Deus. Eugênia, como é que eu pego a armadura? Eu vou lá, Deus, me reveste aqui. Não, queridos, no momento que você decide ir para a presença do Senhor, quando eu falo presença, é se manter santo, puro, você automaticamente já está revestido com toda a armadura de Deus. Você já tem a verdade, você já tem o quê? A paz, você já tem o quê? A justiça, você já tem a salvação, você já tem a fé, você já tem a palavra de Deus, que é o Espírito, e você sabe como orar. Então, a gente vai analisar aqui o cinturão da verdade. Ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, gente? Olha só. Para que possais resistir no dia mal. Queridos, existe o dia mal. E qual é o dia mal, Eugênia? O dia que você recebe uma notícia, diz que o dinheiro falta na conta e você precisa pagar. Esse é o dia mal. Esse é o dia que você precisa entender quem você é e que existem armas para você guerrear e colocar Satanás para correr. Então, eles dizem assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, fazer o quê? Ficar firmes. Aí ele diz, 14, estáis, pois, o quê? Firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Como é que eu fico firme? Olha só como é interessante. Quando eu estou cingindo os meus lombos com a verdade. E o que é cingir os meus lombos com a verdade, Eugênio? Gente, é bem interessante que lombos, eu entendi uma coisa totalmente diferente, mas quando a gente começou a estudar, lombos é essa parte aqui, eu não sabia. E antigamente, os homens usavam tipo uma saia, né? Era algo assim solto. E quando ele falava cingir os ombros, era você não podia correr com aquela saia aqui, né? Aí você pegava, amarrava aqui e fazia tipo um short. Isso é cingir os lombos, gente. Eu não sabia, eu disse, meu Deus do céu, é coisa, viu? Por isso que é interessante, eu estava estudando, né? Falar sobre a exegese, você conhecer, entender a cultura, o histórico, né? O que estava acontecendo na hora que o escritor estava escrevendo. Quando Paulo estava escrevendo ali, cingindo os vossos lombos com a verdade para a igreja de Éfeso, ele sabia que eles iam saber o que era isso. Mas imagine, séculos depois, século 21, eu e você lendo isso. Então, primeiro a gente faz o que? A exegese, se coloca no lugar de Paulo, vê a cultura, para depois a gente saber como aplicar na nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo diz que estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ele está dizendo, olha, a verdade é a palavra de Deus escrita. Então, é a primeira peça. Gente, é muito interessante quando você começa a estudar, não dá para você falar tudo aqui, mas aí vocês vão ler o livro, ou vocês vão estudar em outras fontes. Essa primeira peça, o cinturão da verdade, é a única peça que é visível. Todas as peças da armadura, ela é espiritual. A gente não vê fé, a gente não vê justiça, a gente não vê paz, a gente não vê salvação, mas a gente vê a Bíblia. E quando o apóstolo fala, cingindo os vossos lombos com a verdade, ele está dizendo assim, pegue a Bíblia, que é a palavra de Deus, e se cinja, se revista, se proteja. Para quê? Para que você corra. Porque você, com a palavra de Deus bem colocada, bem firmada, você pode andar, você pode avançar, você pode ir para qualquer lugar, não vai te atrapalhar. Você pode andar livremente. Então, o que ele faz? Gente, você tem a Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Ou seja, você tem a verdade em casa. Mas o que acontece? Se você tem e você não usa. Então, a primeira peça da armadura é a verdade. É algo visível. Fala da Bíblia. Tudo que está escrito, queridos, de Gênesis, Apocalipse, é a verdade. É a palavra de Deus. E quanto mais eu e você conhecermos do que está escrito no Logos, na palavra de Deus, na Bíblia, maiores vitórias nós teremos. Porque a gente vai ver que todas as demais peças, a paz, a justiça, a salvação, vai depender do quê?
do conhecimento que eu e você temos da Bíblia. Se você não conhece o que está escrito, você não vai ter nunca justiça, você não vai desfrutar da justiça. Você não vai desfrutar de paz. E a gente vai entender que existe 2 tipos de paz, a paz com Deus e a paz de Deus. Você não vai conseguir desfrutar plenamente da salvação. Você não vai conseguir desfrutar de uma vida no Espírito, no poder do Espírito. Você não vai saber como orar. Então, tudo depende dessa verdade. Então eu botei, qual é o seu objetivo? Você quer ter êxito espiritualmente? Você quer derrotar os inimigos que se levantam contra a sua vida? Você quer estar espiritualmente equipado? Se for sim, você precisa ser, a Bíblia precisa ser o governante, a lei, o regente e a palavra final na sua vida. Quando a Bíblia for o governante, o regente da minha vida, aí eu vou poder usufruir de todas as demais peças da armadura de Deus. Amém? Então lembre-se, a palavra de Deus escrita sustenta todas as outras peças. Amém? Então, quando o seu cinturão da verdade está firmemente afixado na sua vida espiritual, você está bem posicionado para vestir todas as outras peças da armadura. Queridos, a gente viu que essa armadura de um soldado romano era muito pesada. Somente a couraça de um soldado romano, ela pesava... Quantos quilos? 18 quilos. Vocês sabem que a couraça... Meu celular está despertando. Vocês sabem que a couraça de Golias pesava 60 quilos? Uma couraça pesava 60 quilos, mas de um soldado comum pesava em torno de 18 quilos. Então, a gente entende que essa armadura ela é muito pesada e que nós temos que estar habilitados e fortalecidos para a gente andar nessa palavra. Queridos, a gente só vai conseguir desfrutar da verdade, da justiça, da paz, quando nós nos fortalecemos em Deus, quando a gente lê a palavra, quando a gente deixa que a palavra de Deus vá renovando a nossa mente, desconstruindo crenças, né, hábitos antigos pelo que a palavra de Deus diz. Nós nos fortalecemos. Gente, é incrível quando você começa a ler e descobrir quem você é, a sua posição já muda. A primeira atitude sua é você, pode vir. O que é aí? Agora você vai fazer com as pessoas? Não, tipo assim, quem é você, inimigo? Colossenses 2,15 diz que Deus, Jesus, despojou você e que expôs você publicamente ao desprezo, triunfando sobre você. Mas a gente não lê a palavra. A gente deixa para ler a Bíblia quando vem na igreja, gente. Como é que a gente vai ter uma vida vitoriosa? Como é que a gente vai ficar firme, inabalável, diante do que o mundo está fazendo? Porque o inimigo está trabalhando. Ele está se organizando. Ele tem um compromisso. E eu e você? Nós temos um compromisso com quem? Com o reino de Deus, queridos. Com a igreja, com o povo de Deus. Com a nossa vida, quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira peça da armadura de Deus. Vamos para a segunda. Versículo 14. Então, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, queridos, a justiça é uma arma. A justiça é uma arma. E ela é uma couraça. Queridos, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele conhecia muito de soldado, porque ele convivia. No dia a dia, o soldado romano ele não usava essa armadura. Tá? Essa era uma armadura especial quando ele ia para uma batalha, porque ela era muito pesada. Então, ela era preparada justamente para um combate face a face. Lembra que quando ele fala contra, eles, em algum momento você vai estar face a face com um principado, com a potestade, com o dominador ou com a hoste da maldade. Então, você vai ter que estar preparado. Você vai ter que estar com o seu cinto pronto, cheio da verdade, cheio do conhecimento do que está escrito,
Porque Jesus venceu Satanás no deserto como? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele lia a Bíblia. Ele lia os escritos, que era o Pentateuco, a lei, os profetas e os salmos, que ele tinha na época, ele conhecia tudo. Queridos, uma criança judaica, com 12 anos, querido, ele tinha todo decorado o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma criança de 12 anos, tinha na ponta da língua, ele falava, ele decorava. Jesus, ele sabia. E ele sabia todos os salmos e os profetas também. Então, quando Satanás chegou diante dele no deserto, se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele disse o quê? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele leu o Deuteronômio, ele sabia. Mas essa palavra, rema, que ele combateu Satanás naquele momento, só veio porque em algum momento ele leu. Se ele não tivesse lido, e existe, e a gente vai ver na espada do Espírito, que é o rema, que é a palavra de Deus revelada, em momentos específicos. Se você tiver com o seu cinto bem afixado, o Espírito Santo de Deus vai soprar aquela palavra. Às vezes é uma palavra só. Que você, quando libera da sua boca, é como uma espada de 2 gumes, que a gente vai entender que essa espada ela tinha 2 lanças, 2 gumes, 2 bocas, e a ponta dela era para cima. Quando o soldado enfiava ela no inimigo, ele fazia assim, e as entranhas do inimigo vinha pela ponta. Aquele inimigo não se levantava mais. Aquele tipo de dominador de hoste não se levantava mais, porque você venceu pela revelação, pelo rema. Mas isso só aconteceu por quê? Porque você cingiu os lombos com a verdade. Você investiu tempo para você ler a sua Bíblia. Você tirou 1 hora do seu dia para você ler, porque na hora que você precisar, queridos, vai vir um rema e você vai matar o inimigo, vai destruir. E naquela área, ele não se levanta mais quando a palavra rema sai de dentro de você. Ele não se levanta mais. Então, por que eu entrei nisso? Eu estou falando sobre justiça, né? Mas a justiça é uma arma, tá, gente? Então, como a justiça pode ser uma arma? E por que Paulo a chamaria de uma couraça? E de que maneira ela funciona como uma arma para nós? Eu não vou ler 2 Coríntios 6:7, nem Isaías 59:17, que fala exatamente da justiça como uma arma. Por quê? Paulo chama a justiça de uma couraça, porque a couraça, queridos, era a peça mais brilhante, mais bela, mais glamurosa do armamento do soldado romano. Essa couraça, ela vinha daqui dos ombros até a cintura e ela descia até o joelho. Ela era 2 peças de metais, uma peça na frente e uma peça atrás, e ela era fechada com argolas de metal e ela era presa com a verdade, com o cinturão. E essa justiça, o latão, queridos, o metal, ele era feito de vários metal. E à medida que o soldado romano, ele caminhava, um metal ia batendo com o outro, ia ficando muito lustrosa. E aquela peça brilhava. Então era a peça que de longe, se um soldado aparecesse, você já via era onde a justiça, brilhando. Brilhando. E aonde, uau, e era linda. Era uma peça, a couraça, muito linda. E aí, por que Paulo usa a couraça para explicar a justiça? Porque a couraça, quer dizer, era extremamente elaborada e bela. Deixa eu ver aqui. Eu vou pular algumas partes. À medida que você anda com a sua couraça, você aprenderá que a sua justiça não é apenas uma arma de defesa. Ela é uma arma de ataque também.
Por que defesa? Porque a couraça, por que usava a couraça? Porque ela protegia os órgãos principais, que eram os órgãos vitais, o coração, o fígado, o rim, porque na hora de matar, tipo, se você afetar nenhum lugar específico, pode jorrar muito sangue. Então, aquela couraça, ela protegia contra ataques, né, para lhe matar, lhe ferir. Mas também ela atacava, porque em um momento de luta, principalmente se for durante o dia, se o soldado tivesse usado muito aquela couraça, ela estava brilhante. Então, quando o sol batia, ele cegava o inimigo. O inimigo ficava, meu Deus, tipo assim, o inimigo falando, meu Deus. É igual o ateu, que não acredita em Deus, quando a situação aperta, meu Deus. Aí eu imaginei agora Satanás, meu Deus. Eu mesmo. Então, assim, né? Quando aquela couraça, o sol refletia nela, ele cegava o inimigo. Então, o inimigo não conseguia atacar o soldado. Então, a justiça de Deus, o que é a justiça? Querido, nós precisamos saber que nós somos justiça de Deus. O que foi que Jesus fez? Ele veio fazer justiça ao meu e ao seu favor. Ele veio pagar uma dívida que eu e você não podíamos pagar. Ou seja, a justiça foi feita. Nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos como pagar. Jesus, espera aí, eu vou fazer justiça no lugar deles. Para que não haja nenhuma condenação mais para eles, para que Satanás não venha com as astutas ciladas dele e iludir, eu vou fazer justiça, eu vou pagar o preço. Então, com que o meu sangue, a minha vida, eu vou ser a sua justiça. Então, quando o inimigo quiser vir diante de você, você vai dizer, eu sou justiça de Deus. Não há mais condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. E aí você vai lembrar para Satanás o que foi que Cristo fez. Mas como é que você vai lembrar para Satanás o que foi que Cristo fez se você não lê a Bíblia? Como é que eu e você vamos argumentar ou lidar se a gente não leu, se a gente não sabe o que é justiça? Não sabe o que a justiça representa. Então, queridos, pega seu cinturão da verdade, pega a sua Bíblia que está lá em casa e leia, para você entender que é justiça e entender que a justiça, ela pode atacar e proteger você. É uma luz tão forte quando você anda na justiça de Deus, é uma luz tão brilhosa. E são duas peças que deixam você bem notável, que todo mundo vai perceber. Quando você entende quem você é, que você entende que é filho de Deus, existe uma luz, existe um brilho que repousa sobre nós, que cega o inimigo. Não sei se aconteceu com você, de você chegar em certo ambiente e as pessoas não conseguirem olhar para você. Não conseguir olhar nos seus olhos. Não conseguir passar muito tempo, é porque existe uma luz. Existe um conhecimento em você, pelo Espírito Santo, de que você é justo, de que Jesus já fez o que ele tinha que fazer por você. E esse conhecimento deixa o inimigo cego. E ele não consegue lhe enxergar. Ele não consegue lhe ver. Então, os cristãos que não sabem que foram justificados em Cristo, tendem a andar em condenação. Como é que você sabe que um cristão não entendeu sobre justiça quando ele se condena? Por que isso? Porque eu pequei. Meus pais, minha mãe, eu fiz isso lá na minha vida quando eu tinha 10 anos, eu matei, eu roubei. Quando você entende que é justiça de Deus, você entende que aquele preço, que aquele pecado, que aquele ato, Jesus fez justiça. Ele foi diante de um juiz, porque sim, eu e você éramos culpados. Existia uma pena, um castigo. Só que o nosso Senhor Jesus foi diante do juiz, do Pai, e ele disse, eu pago o preço. Eu recebo no meu corpo a condenação que ele merecia. Para que ele possa viver uma vida plena. Para que ele possa desfrutar da minha vida, da comunhão que eu tenho contigo. Das riquezas. Eu pago, eu morro, eu dou meu sangue. E ele fez justiça. E hoje eu e você podemos andar em vitória. Esse é o poder de estarmos
com a couraça, com essa justiça tão impregnada, queridos, dentro de nós, que o diabo vai ficar cego. Então, 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Eu coloquei: você é justo. Quando começar a meditar nessa verdade, e ela realmente começar a penetrar a sua mente, o seu pensamento, a sua atitude mudará. Você desenvolverá uma consciência da sua justiça. E essa percepção lhe dará um novo senso de segurança e confiança. A justiça nos dá confiança e segurança. Olha só, quando nós entendemos o que a justiça de Deus fez por mim e por você. Romanos 3, 21, 22 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Para todos os que creem. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que acontece, gente? Reinarão em vida! Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, queridos, quando esse conhecimento da justiça vem sobre nós, ela nos transforma, ela nos torna confiante, ela nos torna ousados. E é essa a peça que eu e você só vamos poder usar se nós pegarmos a verdade, a nossa Bíblia, e nós conhecermos sobre a justiça. Amém? Então, deixa eu pular essa parte aqui. Naturalmente falando, a justiça tornará você notável. Quando você está vestido de justiça, na verdade, querido, você está vestido de Jesus Cristo. Quando você está vestido de justiça, você está vestido de Jesus Cristo. Você é tão brilhante e poderoso quanto o próprio Jesus. Quando está usando essa couraça, a justiça no lugar, a glória de Deus, ela irradia da sua vida para todos os que o cercam. Então, deixe que essa justiça comece a brilhar aonde você for. O conhecimento de quem você é, o conhecimento do que Deus fez em Cristo Jesus, as riquezas gloriosas que Ele nos deu quando Ele entregou a vida dele ali naquela cruz. Então, queridos, jogue os ombros para trás e seja ousado. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você está vestido com uma couraça de justiça. Então, continue caminhando, continue marchando, continue avançando. Não permita que o inimigo convença você a deixar de desfrutar os benefícios da sua posição de justiça em Deus. Avance, queridos, avance. Conquiste, marche, porque nós temos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Amém? Então, cada passo que você der em justiça, você se tornará cada vez mais glorioso aos olhos de Deus. E cada vez mais você cegará os olhos do inimigo. E aí a gente vai para a terceira peça, que é as sandálias. Versículo 15, as sandálias da paz. Ele diz aqui no versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. As sandálias do soldado romano, que ele diz, era bem interessante, porque antes eu pensava que era um sapato normal, assim, né? Mas ela tinha duas peças. As sandálias, ela tinha uma canaleira, e essa canaleira também era de metal, tá? Ela era forrada, só que ela protegia tanto aqui quanto aqui. E ela descia, ela tinha ferro também em cima e tem ferro embaixo. E embaixo ela tinha espinhos de 3 a 7 centímetros de comprimento. Ela tinha espinhos, para esmagar. E também, se andasse num caminho muito pedregoso, ele não podia cair, resvalar o pé. Então, os espinhos, aquelas estacas, aqueles espetos na sola do sapato, protegia ele ficar firme. Olha só,
tudo sobre firmeza, né? Na hora do combate, tudo sobre estar firme, bem fincado ali com as sandálias da paz. Então, essas sandálias eram assassinas. Agora, que incrível, porque as sandálias, as botas, que eu gosto mais de falar as botas do soldado romano, eram assassinas, e Paulo, inspirado pelo Espírito, diz que representam para mim e para você o quê? A paz. Essas botas assassinas traz para mim e para você a paz. E que nem eu falei, queridos, paz, tem 2 tipos de paz. A paz com Deus. Quem é que tem a paz com Deus? Todos os que nasceram de novo, entregaram a sua vida para Jesus, eles tiveram paz com Deus. Antes nós estávamos, né, ausentes de Deus, mas com o sacrifício de Jesus, nós fizemos as pazes e nós podemos ter comunhão com Ele. Só que é bem diferente de você ter a paz de Deus. Porque você pode ter paz com Deus e você pode não ter a paz de Deus. Olha só. Por quê? Eu nasci de novo, eu leio a palavra, eu sei que eu sou mais do que vencedor, mas o diabo preparou uma situação e ele colocou na minha mente que o meu futuro vai ser horrível. Ou ele tipo assim, cria uma imagem na minha mente de algo terrível que pode acontecer no futuro. Ou você ficar doente, ou morrer, alguma coisa assim. Qual é a finalidade dessa cilada? Roubar a tua paz. Porque ele fala, por mais que você conheça a verdade, por mais que você entenda a sua paz de justiça, se ele roubar a sua paz, acabou. Então, essas botas, de acordo com o apóstolo Paulo, essa paz que ele fala aqui é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Se você usar a arma da paz corretamente, ela manterá os inimigos espirituais no lugar deles, debaixo dos seus pés. Um bom chute e as estratégias do inimigo contra vocês serão esmagadas. Então, no combate do soldado, o que é que o outro soldado via? Ele tentava chutar a canela, porque ele quebrava as pernas. Então, se ele quebrasse as suas pernas, você não poderia se levantar e você poderia ficar caído. Então, a paz, ela é como essa proteção. Ela vai proteger os seus pés de você andar a sua caminhada cristã. Porque por mais que venham os embates, ele vai dar um chute na sua canela, mas lá você vai estar o quê? Protegido com a paz. E você você já passou por isso. A paz de Deus, sabe aquela paz que está acontecendo um tumulto, nada está dando certo na sua vida, e você está tão tranquilo que as pessoas olham para você e dizem, tu é doido, é? Menino, tu não está vendo que o mundo está pegando fogo, que a economia está essa reviravolta, e tu está aí como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que é isso? É a paz de Deus. Que é a paz que só você tem quando você está com Deus. Então, é uma posição de firmeza de você ter o próprio Deus dentro de você. Aí que eu coloquei, paz transmite a ideia de uma paz que prevalece ou de uma paz vencedora. Essa palavra que o apóstolo Paulo usou aqui, ele não foi shalom, foi uma outra palavra, foi eirene no grego, e ela transmite verdadeiramente essa ideia de uma paz que prevalece. É uma paz que vence, é uma paz que é firme, que em qualquer situação não tira ela dentro de você. Entendeu? Então, quando uma pessoa ela recebe a verdade da mensagem do evangelho em seu coração, essa verdade ela traz bênçãos e prosperidade. A palavra paz, ela sugere que essa força vencedora será tão forte e eficaz que todo caos experimentado por aquela pessoa será substituído por uma paz que prevalece em todas as áreas da sua vida. Então, já tem disponível para mim e para você. E sabe quando é que nós vamos desfrutar da paz? Quando a gente tiver palavra logos escrita dentro de nós, entendermos que nós somos justiça. Aí essa paz de Deus, ela vai inundar
as nossas vidas em toda situação. Aí que eu falei, Colossenses 3,15 diz, que a paz de Cristo governe o seu coração. Algumas versões, seja o árbitro. Então essa paz, a paz de Deus, ela tem esse poder de governar as nossas emoções, o nosso pensamento, para a gente não ficar, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque a gente não sabe tomar as decisões certas quando a gente está em turbilhão, quando a gente está angustiado, quando existem muitas informações. Então nós precisamos dessa paz de Deus para a gente verdadeiramente usufruir das bênçãos e da prosperidade. Então, quando você está andando na paz de Deus, essa paz protege você de cortes, arranhões, contusões e ferimentos. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Espírito e mente. Essa paz de Deus, ela guarda o nosso espírito e a nossa mente. E queridos, Romanos 16:20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Romanos 16:20. E é tão interessante porque existe o Deus da paz, ele vai esmagar. Eu acho interessante, em breve, a gente vai analisar isso em breve. Esmagará Satanás. Onde é que ele vai esmagar Satanás, gente? É debaixo do meio do seu pé. Não é debaixo do pé dele. Em breve. Essa palavra, esmagar, ela tem o ato de espremer e esmagar completamente, como se fosse uma uva. Lembra quando alguém pisa na uva e não sai aquele sumo? Então, quando diz assim, em breve, o Deus da paz esmagará, é como se pisar, tirar todo o sangue, tudo que tiver dentro. Satanás, debaixo dos pés de vocês. Então, Romanos 16:20 nos ensina que a única posição de direito de Satanás é debaixo dos nossos pés, completamente subjugada. E esse é o motivo pelo que Paulo diz, em breve, o Deus da paz. É a paz, queridos, de Deus, em mim e você, que vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Nós vamos permanecer firmes em paz e ele vai ser esmagado. E essa palavra em breve é a expressão que retrata a maneira como os soldados romanos marchavam. Porque quando você fala em breve, em português é algo que vai acontecer rápido, né? Mas sabe qual é a intenção? Quando eles, em breve, os soldados, quando eles marchavam, que eles vinham de uma vitória, eles tinham os passos bem firmes. E as botas tinham pregos, espetos. Então, quando ele batia, eles vinham tudo compassado, marchando junto. Vocês imaginam o barulho quando eles viam aquela tropa marchando. Avisava para a cidade, para aquela comunidade: vitória, vitória. Os nossos soldados venceram. Então, essa paz é como um barulho, esmagando, 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 esmagando Satanás. Quando você perde a paz, é o contrário, Satanás vem e esmaga você. Mas quando você permite que a paz de Deus reine, governe as suas emoções, governe o seu pensamento, você, marchando, esmagando Satanás. Essa é uma peça central que tem a função de avanço, de caminhar, de prosperar, de receber bênção, anunciando o evangelho em paz. O mundo desabando, você na paz de Deus. Não é aquela coisa displicente, não, querido. É que você não vai se importar com o que está acontecendo. Aquilo não rouba a paz. Então você consegue resolver uma situação que humanamente, porque você vai ouvir o Espírito Santo, ele vai te dar um rema, lembra? E aí você vai conseguir resolver aquela situação que humanamente não seria possível. Então, essa é a paz que nos foi dada. Vamos para o escudo? O escudo, vixe gente, socorro.
O escudo da fé. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual, o que acontece? Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual, o que é que o escudo da fé vai fazer, gente? Apagar o quê? Todos. É só um dardo? Todos os dardos, esses dardos são como? Inflamados do maligno. E uma coisa que você precisa lembrar, queridos, que o escudo do soldado romano, ele era fixado no cinto, tá? Então, para que você tenha fé, para que você maneje esse escudo, você precisa da verdade. Quanto mais palavra de Deus dentro de você, mais fé forte, mais uma fé inabalável. Amém? Então, sua fé está ligada à palavra de Deus. A presença ou a ausência da fé é determinada pela presença ou a ausência da palavra de Deus. A fé e a palavra de Deus são inseparáveis. Outra coisa bem interessante era o escudo do soldado romano. Todo soldado, quando ele se alistava, ele era medido a sua estatura, porque o escudo tinha que ser do tamanho dele, tinha que cobrir da cabeça aos pés. E essa ideia de uma porta, era como se fosse uma porta. Era feito de madeira, mas ela tinha couro também, tinha parte de madeira, tinha couro por cima. Era só couro, não era madeira não. Era um couro que ele era endurecido, ele ficava forte, mas ele era da medida do soldado. Porque todo cristão, ele tem uma medida de fé. A sua medida, que vai lhe proteger da cabeça aos pés. No combate, no confronto, a sua fé pode proteger da sua cabeça, dos seus pensamentos, todo o seu corpo. Então, Romanos 12:3 diz, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quanta fé Deus lhe deu? Ele lhe deu tanta fé, suficiente para garantir que você esteja coberto nessa vida. Então, outra coisa importante que nós precisamos entender sobre o escudo da fé, que eu tenho que falar isso com você, era que todo soldado, como o escudo, queridos, era feito de couro, couro endurece, tá? Se ficar muito tempo pegar sol, ele fica duro, ele racha. Então, todos os dias, todo soldado, pela manhã, quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava um frasco de óleo e ele ia untar o seu escudo. Ele untava. Todo de óleo, todo dia de manhã, ele pegava o óleo e ele untava aquele couro. Depois, o que ele fazia? Ele pegava aquele couro untado de óleo, aquele escudo, e ele mergulhava na água. Porque aquele couro untado com óleo, ele ia ficar encharcado com a água. E as flechas do inimigo, elas vinham com fogo. Se aquele couro ele não tivesse encharcado, molhado com a água, ele poderia ser incendiado e ele poderia perder o escudo dele. Ele poderia perder a fé dele. Então, a função, o que isso quer dizer para mim e para você? Existe, o que significa o óleo? Unção. O poder de Deus. Todos os dias, a nossa fé, ela precisa ser ungida com a unção, com o poder de Deus. E mergulhada na água. O que é a água? É a palavra. Fé ungida, fé mergulhada na palavra, porque ela vai ricochetear todas as setas que Satanás lança, que são setas de fogo, para nos abater de uma certa distância. Interessante que essas setas, ela vem de uma certa distância. Então, quando você está com o seu escudo, a sua fé, bem posicionada, encharcada com a unção, mergulhada na água, não adianta. Satanás pode lançar a seta que for. Ele sabe, ele nem lança. Sabia que Satanás sabe qual é o crente que está com a fé firme, ungida e mergulhada na palavra? Ele não lança seta. Ele não perde tempo, porque Satanás é estrategista. Ele não perde tempo. Ele diz, eu vou usar aquele irmão que ainda não sabe quem ele é, que não está certo, então eu vou lançar minha seta, não vou gastar com isso aqui não. Eu vou gastar minha seta com aquele ali, que eu sei que vai acertar. Então, eu e você, queridos, precisamos ser diligentes todos os dias, encharcar a nossa fé, o nosso escudo, para que nós possamos estar firme contra
esses dardos inflamados do maligno. Eu coloquei aqui, ó, quando ele fala acima de tudo, quando o apóstolo diz acima de tudo, você vai pegar o seu escudo da fé. Dá a ideia de que a fé, ela é prioridade, né? Que ela está acima. Só que essa palavra, ela dá um sentido de que ela tem que estar na frente. À frente de tudo. Então a fé, ela tem que estar à frente, protegendo da sua cabeça aos pés. Ela está à frente do quê? Do escudo, de tudo. A sua fé, ela tem que estar à frente. Então, acima de tudo, traz a ideia de na frente de tudo ou cobrindo tudo. Quando Satanás não tem fácil acesso à sua vida, ele tentará outra forma de vir contra você. Então, quando uma seta incendiária do inimigo atinge o alvo, que é as suas emoções, ela pode lançar essas emoções em um estado de ira e de fúria. Quando é que eu sei que o dardo, essa seta inflamada do maligno atingiu o alvo, as minhas emoções? Quando eu me desequilibro. Quando eu tenho um ataque de ira, quando eu fico muito nervoso, quando eu fico sem paciência. Ele acertou um alvo. Você não estava bem posicionado com o seu escudo da fé. Você não estava com ele ungido. Você não estava debaixo de unção. Você não mergulhou ele na palavra, a sua fé. Então, o fato de desequilibrar a gente, tirar a gente de um lugar e deixar a gente irado, significa que aquele dardo de Satanás, ele atingiu a nossa mente. Então, a fé, ela apaga, extingue e destrói os dardos do inimigo. Eu coloquei, se a sua fé estiver intacta, ou seja, se a presença do Espírito de Deus estiver ativa sobre a sua fé, e ela estiver encharcada da palavra de Deus, então você pode brandir a sua fé como um escudo diante do inimigo, e todos os dardos que ele tentar usar contra você cairão por terra. Amém? Então a gente vai para o capacete da salvação. Eu vou deixar a espada do Espírito e a oração para outros dias, tá bom? Vamos ver o capacete? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente viu aqui, são 7 armas. 3 armas são armas de defesa, que é a couraça, a justiça, a fé e a salvação são armas de defesa. 3 armas são armas de ataque, que é a paz, a espada, que é o Espírito, e a oração. Essas são 3 armas de ataque. E a arma neutra, que é a verdade, que é a Bíblia, que representa a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação. Como era o capacete de um soldado romano? Queridos, qual era a função de um soldado inimigo na batalha? A primeira coisa, quando ele vinha com a espada, era cortar o pescoço de um soldado. Então ele vinha por trás e ele decepava a cabeça. Então um capacete romano, ele era muito duro, ele vinha até aqui, ele tinha uma aba de ferro, ele era bem pesado, e ele era por dentro, ele tinha umas almofadas para não ferir, e ele protegia tudo isso aqui. Do queixo ele vinha até o pescoço. Então todo o pescoço do soldado romano era protegido, porque o inimigo ele poderia vir por detrás e decepar a cabeça, ou seja, decepar, tirar a salvação daquela pessoa. Então, Paulo usa a salvação como um escudo que vai proteger a sua mente. E a gente precisa entender essa palavra salvação que ele usa aqui, não é a palavra sozo. Essa salvação é a palavra sotéria, que tem a ver com preservação, libertação. Então, um capacete que vai proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, é quando nós entendemos e usufruímos dos benefícios que vêm na salvação, que é libertação, preservação. Deixa eu ver, eu anotei aqui o significado. Salvação, essa palavra significa salvo e liberto, ou seja, liberto do perigo. Significa ser salvo, ser liberto do perigo e ser levado para um lugar seguro. Então, essa palavra salvação significa salvo, liberto, protegido do perigo e levado para um lugar seguro.
É isso que protege a nossa mente. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Então, a salvação se tornará tão real para você, você ficará convencido da sua salvação, de todos os seus benefícios, que a sua mente será capaz de descansar segura em Deus, não sendo mais penetrada pela dúvida e pela incredulidade. Então, o capacete, a salvação, ela protege os nossos pensamentos contra as mentiras, contra as sugestões do diabo, dizendo, não, você não é livre, não. Por que você ainda pratica esse ato? Você não é livre. Isso é uma sugestão de Satanás. E essa salvação, como capacete, vai dizer, não, eu sou livre. O Senhor não apenas me libertou, mas Ele me livrou do perigo, da condenação que aquele ato tinha, e me colocou em um lugar seguro. Que lugar seguro? É aonde Ele está. É revestido de Jesus. É revestido com a couraça. É revestido com a verdade, com a justiça, com a paz. É revestido com a salvação, com a fé, com a palavra, com o rema, com o Espírito Santo. E orando em todo o tempo. Então, a salvação, ela nos protege contra a dúvida e a incredulidade. Amém? A espada do Espírito, eu vou falar rapidinho, 21 e 39. Versículo 17, diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí ele explica o que é a espada do Espírito, o que é a palavra de Deus. Como eu falei, existiam 5 tipos de espadas diferentes do soldado romano. Mas essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, quer dizer essa palavra de 2 gumes. É uma espada de 2 gumes. Era uma espada fina, longa. A alça dela, como eu falei, a ponta dela era inclinada. E ela cortava dos 2 lados. Então ela era muito, muito perigosa. E ela usada em momentos específicos. Não era em toda a batalha. Existia uma batalha que era uma espada que era longa e pesada. Que até para o soldado levantar ele tinha que usar as 2 mãos. Mas não é essa palavra, quando ele fala sobre a espada do Espírito, que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele usa essa espada fina, longa, e que tem 2 faces. Então, olha só, esse mesmo texto, eu vou ler para você, quando ele fala, eu anotei aqui em algum lugar, Apocalipse 1,16 diz assim, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui. Está falando de Jesus. Quando o apóstolo João teve a visão, ele viu que da boca de Jesus saía uma espada, e era a mesma espada que Paulo usou aqui na armadura, longa, afiada, de 2 gumes, com a ponta inclinada. Ela saía de onde? Da boca de Jesus. Você faz com a língua? Não sei se você consegue entender. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, da boca de Jesus. Olha lá o que diz também em Apocalipse 2,12. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada? Jesus. E essa espada saía de onde? Da boca. Da boca. Da boca. Hebreus 4,2 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E é interessante que essa espada, ela não fica na mão, ela sai da boca. É o Espírito, é a espada do Espírito. Então, por que a palavra de Deus é mencionada repetidamente como a espada de 2 gumes? Porque a espada de Deus é como se fosse 2 bocas. Olha só, a palavra de Deus, a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Primeiro ela saiu de onde? Da boca de Deus, uma boca. E aí ela inspirou um profeta. Foi o que o profeta fez? Escreveu. E hoje eu e você façamos o quê? Falamos. Quando eu e você falamos aquilo que saiu da boca de Deus, que é um lado da espada, ela penetra no inimigo e ela abre entranhas, ou seja, revelação. Deus falou, você leu, tá? Aquilo que você leu, em um momento específico, o Espírito Santo, numa situação específica, ele vai dizer, fale essa palavra. Está escrito.
Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá pelo poder. É uma espada que sai da sua boca e destrói o inimigo. Essa é a espada representada aqui em Efésios. É a palavra rema. É a palavra inspirada do Espírito Santo diretamente para você, para lidar de modo específico com aquela situação. Então, quando você está cheio com o logos da palavra escrita, em um momento específico, numa situação específica, você vai ter o rema, uma revelação, uma inspiração, que quando você fala, é a própria boca de Deus falando. Deus criou todas as coisas pela palavra da sua boca. Ele disse, haja luz, e a luz se fez. Eu e você somos no Espírito, imagem e semelhança de Deus. A forma como Deus age, eu e você devemos agir. Quer criar algo? Fale o que Deus fala. Deixe que o Espírito Santo de Deus inspire você para liberar a palavra e criar coisas. Mas isso em qualquer momento, em um momento, em uma situação específica. A espada, esse rema, essa revelação vem sobre nós para a gente combater o inimigo e destruí-lo. Porque naquela área que você tiver essa revelação, ele não se levanta mais. É poderoso. Então, queridos, eu vou ter assim, quando os soldados usavam essa espada mortal, ele sempre deixava o inimigo caído no chão em uma poça do seu próprio sangue. Era uma posição que garantia que ele nunca mais incomodaria o soldado outra vez. Aí o Espírito Santo nos diz que a palavra de Deus é exatamente assim. Essa palavra que você lê é exatamente assim. Quando você tiver revelação, o que é revelação, queridos? É quando você lê, você entende mentalmente. Porque tem pessoas que leem e não entendem o português. Aí, se você não vai entender o português, você não vai compreender a palavra. Então, você lê o que está escrito. Você fez o quê? Entendeu mentalmente. Está escrito, eu estou lendo aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Pronto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu entendi? Ótimo. Porque é o primeiro passo, eu entender. Aí ele diz assim, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Gente, eu não sei o que é espada mais cortante do que a espada de 2 gumes. O que é isso? Eu entendi a primeira parte, que a palavra de Deus é viva e que ela é eficaz, ela tem um objetivo. Mas e a segunda parte? Para mim é estranha, porque ele usa uma outra figura, mais cortante do que qualquer espada. E aí? Se a minha mente, o meu intelecto não compreender, como é que eu vou ter revelação? Não tem. Então você precisa estudar. E aí precisa estar a exegese, a hermenêutica, que vai nos ajudar a entender o que o próprio autor queria falar na época dele. E nós podemos usar hoje no século 21 com toda a modernidade e tecnologia. Então, quando ele estava querendo, ele é mais cortante do que a própria palavra de Deus. Pronto. A palavra de Deus quando sai da sua boca. Então, 2 gumes é a palavra de Deus quando ele falou, e a outra parte é quando você fala. Amém? Então, vamos continuar. Essa, que foi que eu vi aqui, quando essa palavra... Aí eu falei sobre meditar e confessar. Para que você tenha o rema, revelação, é preciso meditação e confissão. E eu sempre falo muito com a Lene. Lene, fala. Lê alto a Bíblia. Lê alto, leia alto. Porque às vezes você lê silencioso e você não entende. Eu tenho a mania de gravar. Eu leio a Bíblia, eu gravo no meu celular e eu vou dormir ouvindo eu falando. Porque a minha voz é que está mais perto dos meus ouvidos. Então todo mundo tem um celular que tem um gravador. Por que você não lê a sua Bíblia e você não grava o que você está lendo? Quando você estiver lavando a louça, quando você estiver no carro, quando você estiver em algum lugar, você bota o seu celular para falar o que você estava lendo. Aquilo vai inundando, vai lavando a sua mente.
tirando crenças erradas, colocando o conhecimento de Deus. Porque na hora que você precisar, o Espírito Santo vem e te revela uma palavra. Você diz, uau, era isso! Aí você fala, e quando você fala, é como se estivesse penetrando lá dentro, nas entranhas do inimigo e destruindo. E ela tem uma outra função, porque ela destrói o inimigo, só que ela penetra no âmago da nossa mente. Porque a nossa mente, querido, ela tem uma área que a gente não entende, a gente não tem conhecimento. É algo tão profundo, tão profundo, tão profundo da nossa mente, que só é revelado pelo Espírito Santo. Tem coisas aí dentro de você que eu e você passamos na nossa infância, desde o ventre da nossa mãe, que foi inundado na nossa mente. Então aquilo criou bloqueios, criou coisas que nos impedem de desfrutar. E por mais que existam psicólogos, por mais que existam psiquiatras, nunca vai conseguir trazer aquilo que está oculto dentro do nosso interior, da nossa mente, naquele lugar bem escondido. Mas Satanás sabe como chegar, ele tem um caminho que é para ir direto para aí e fazer com que você não viva o que Deus diz que é para você viver. Só que essa revelação, essa espada, ela tem esse poder de ir lá no âmago da sua mente, naquilo que está oculto, de algo que fizeram com você lá no passado que você não lembra, o Espírito Santo te revela. Sabe por que você não avança? Porque você tem uma experiência assim, assim, assado. Ele vai te revelar e ele vai te dar uma palavra. Fale a minha palavra com relação a essa área. E aí você vai começar a falar. E aquela área de bloqueio que estava na sua mente, que impedia de você desfrutar da justiça, da salvação, da paz, da revelação, do poder de Deus, você vai, pela revelação, pelo rema, desfrutar. E aquela área da sua vida não vai ser mais perigo e o diabo não vai poder usar contra a minha e a sua vida. Amém? Então, eu coloquei aqui sobre Mateus 4, 1, 3, que é a tentação de Jesus, depois você lê, que é um exemplo quando ele usou essa palavra rema, tá? E o versículo 18 diz assim, orando em todo o tempo, vixe gente, meu Deus do céu, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, olha só gente, 18, leia aí junto comigo. Orando em todo o tempo, com toda oração e... Aonde, gente? No Espírito, fazendo o quê? Vigiando nisso. Como, gente? Com todo o quê? Perseverança e súplica. E aí a gente poderia falar sobre oração, mas é uma arma poderosa que destrói o inimigo lá longe. Aonde você estiver, é uma arma que você pode usar, que é uma arma de ataque. Então, queridos, eu quero pedir perdão a vocês, mas eu queria encerrar sobre essas 4 armaduras. Se você quiser saber mais, leia. Tem vários comentários bíblicos maravilhosos. Eu sou apaixonada por comentários bíblicos que nos ajudam a entender o contexto espiritual da época, que nos vai nos ajudar a entender exatamente. Leia, tem muitos livros bons sobre batalha espiritual, de homens e mulheres sérios, que têm um compromisso com a palavra de Deus. Se aprofunde, porque esse conhecimento vai fazer com que você seja vitorioso. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus, pela verdade da tua palavra, Senhor. Pela essa justiça que o Senhor nos deu, Pai. Por essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. Pai, eu te louvo, Senhor, pela salvação, essa libertação, essa proteção que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Eu te agradeço porque o Espírito Santo está o tempo todo e Ele é o poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos e está aqui conosco para nos falar aquilo que nós devemos falar, para nos capacitar, nos fortalecer e fazer com que nós vençamos e desfazemos todos os dardos inflamados do maligno. Pai, obrigada, porque o Senhor nos deu a fé necessária, do tamanho certo, para combatermos todos os dardos inflamados do maligno. Pai, obrigada, porque nós estamos avançando, nós estamos crescendo, e nós sabemos que somos mais do que vencedores, nós somos justiça, e por isso marchamos, e por isso avançamos, esmagando todo o poder das trevas que tentar se levantar contra nós, pela palavra de Deus. Está escrito, Jesus já venceu, Jesus já expôs, já despojou todo espírito, todo principado, toda potestade, todo poder e domínio das trevas nesse mundo.
mundo, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós vencemos e avançamos e nos tornamos mais e mais imagem e semelhança de Cristo, para que possamos viver uma vida poderosa aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Em breve vem seminário aí de batalha espiritual, né?